Na Band FM, quem ama não esquece. Eu apanhei muito da vida, mas foi só assim que eu aprendi que nós nunca conhecemos alguém de verdade. Por mais que a gente ache que conhece bem alguém, no fundo nós nunca sabemos do que essa pessoa é capaz. Eu era só uma adolescente quando eu conheci o Geraldo. Apesar da nossa diferença de idade de quase 14 anos, nós começamos a namorar. E depois de um tempo nós nos casamos. Naquele tempo eu não sabia nada da vida e muito menos como ela seria tão difícil para mim. Nós éramos um casal feliz. Apesar das dificuldades financeiras, conseguimos com muita luta construir a nossa casinha. Mas o que parecia perfeito logo se tornou o meu maior pesadelo de todos. O Geraldo começou a mudar comigo. Ele passou a me trair, a me humilhar e até chegou a me bater. A minha vida virou um verdadeiro inferno e eu não conseguia entender por que tudo aquilo estava acontecendo. Para o meu marido, eu era uma propriedade dele e ele poderia fazer comigo o que bem entendesse. Eu já não aguentava mais aquela situação toda. E foi aí que eu conheci alguém que mudaria para sempre a minha vida. Olha, Wanda, sinceramente, desculpa falar, mas o seu marido não presta. Não presta. Eu não sei como você aguenta isso. Nem eu. Eu também não sei, viu, João? Também não sei, mas não tem muito o que fazer, né? Ele é meu marido. E daí, Wanda? Olha, sai desse casamento, me ouve. Não sei como fazer isso. Você é uma mulher tão bonita, tão trabalhadora. Você merece muito mais do que alguém como ele. Você acha isso mesmo, João? Claro que eu acho. Eu não tenho dúvida. Olha aqui. Eu tenho certeza que você vai encontrar alguém que cuide de você. Alguém que você mereça de verdade, que te ame, que te respeite do jeitinho que você merece. Aquela conversa ficou na minha cabeça por dias. Eu ficava lembrando de tudo que o João tinha me dito. E ele tinha razão. Eu não merecia viver daquele jeito. E o João, nossa, como ele era diferente. Ele era totalmente o oposto do Geraldo, meu marido. Os dias foram passando, a minha vida continuava o mesmo inferno. Eu não suportava mais aquela humilhação toda. Então eu resolvi me vingar. E eu acabei ficando com o João. Eu sei que não é certo, mas o Geraldo, ele já tinha me traído tantas e tantas vezes. Logo depois eu mesma contei para o meu marido o que aconteceu. Ele vivia dizendo que eu nunca teria coragem de fazer algo assim com ele. E quando eu falei, ele ficou tão bravo. Mas foi aí também que finalmente o nosso casamento terminou. Enfim, eu estava livre daquela prisão. E eu confesso que não parava mais de pensar também no João. Agora que eu estava solteira, quem sabe ele não poderia mesmo se tornar a minha companhia. Então a gente começou a se aproximar e eu pude ver o cara incrível que o João era. Eu nunca na minha vida tinha conhecido alguém como ele. E nem achei que um dia conheceria. Como eu disse, naquela época eu ainda não entendia muito bem das coisas, mas o João me ensinava tanta coisa. E era impressionante como ele conseguia fazer com que eu me sentisse a mulher mais feliz desse mundo. Todas as coisas que ele falava, ele dizia o quanto eu era bonita, inteligente. Todas as palavras dele foram me deixando completamente apaixonada. Algum tempo depois nós começamos a namorar para valer e eu não tinha dúvidas de como eu seria feliz ao lado dele. Toda a minha família já sabia do nosso namoro e sabiam que eu finalmente tinha encontrado o meu príncipe encantado. Era um verdadeiro sonho. Mais um sonho
que de uma hora para outra virou um pesadelo. Todo o meu conto de fadas acabou. Fazia 6 meses que a gente estava junto e foi aí que eu comecei a ficar muito doente. E eu não melhorava por nada. Então eu fui ao médico e aí eu fui diagnosticada com tuberculose. Eu fiquei super preocupada. Mas o João, além de preocupado, ele ficou muito estranho comigo. Parecia que ele estava escondendo alguma coisa. E quando ele finalmente falou, o meu mundo desabou. Wanda, eu não quero te assustar. O que foi? Mas eu preciso te falar uma coisa. Tá, pode falar. Eu tenho uma doença, sabe? E eu preciso te contar. Eu tenho AIDS, Wanda. AIDS. O quê? Como assim, João? Não, peraí. Você só pode estar brincando comigo, né? Fala, é uma brincadeira isso? Não tô brincando. É verdade. Eu vi que essa sua doença aí não passa por nada e... Olha, pode ser que você tenha pego também de mim. E você me conta assim, desse jeito? Como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessas comigo, João? Como? Eu só queria que você ficasse comigo, sabe? Você é uma mulher tão linda, trabalhadora, e eu queria ter você pra mim. Ah, pelo amor de Deus. Mas olha, agora que eu te falei, você não pode contar isso pra ninguém, viu? Você fez isso pra me prender a você? É isso mesmo? É isso mesmo que eu entendi? Você é doente. Não, peraí. Você só pode ser doente, João. Doente. Wanda, não fala assim. Calma, Você... Não é assim. Não é bem assim, Wanda. Eu não conseguia acreditar no que eu tinha acabado de ouvir. Eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Aquele homem que eu tinha confiado, que eu tinha me entregado, que me disse tantas coisas lindas e por quem eu tinha me apaixonado, tinha acabado com a minha vida. Assim, simples, do dia para a noite ele acabou com a minha vida. Ele se sentiu no direito de fazer uma coisa dessas e não me falar nada. E pior, ele fez isso porque queria me prender num relacionamento, me prender a ele. Eu fiquei transtornada, eu fiquei apavorada com tudo isso. No dia seguinte eu já corri para fazer os exames. E quando o resultado saiu, estava lá o positivo. O positivo que eu nunca imaginei um dia receber na minha vida. O positivo da AIDS. Agora eu carregaria essa doença comigo para sempre. Eu fiquei com tanta raiva do João, mas tanta raiva. Tão devastada com toda aquela covardia que ele tinha feito comigo que, é claro, né? Eu não quis nunca mais olhar na cara dele. Eu achei que ele já tinha feito tudo de mal que poderia fazer comigo. Só que eu me enganei. Eu me enganei porque foi aí que a minha vida virou um inferno ainda maior. Quando eu soube que eu tinha sido infectada, eu já corri para começar o meu tratamento. Eu não queria que ninguém soubesse de jeito nenhum. Mas quando o João soube que eu estava me tratando, ele não parou de me perseguir. Ele ficou muito bravo e disse que eu não podia deixar ninguém saber, que isso era algo particular de nós dois. Eu não conseguia acreditar que depois de tudo, ele ainda achava que podia mandar em mim, podia me impedir de me buscar tratamento. Esse homem fez da minha vida um terror como eu nunca poderia imaginar. Foram meses de tanto sofrimento. E eu confesso que muitas vezes eu pensei em tirar a minha própria vida. Era uma dor. Era um sentimento terrível. E uma raiva que eu não consigo nem explicar. Eu estava muito mal, eu vivia deprimida pelos cantos.
Então a minha mãe começou a desconfiar que tinha alguma coisa errada comigo. Eu estava tão estranho que ela começou a achar que eu estava usando drogas. E para ela não ficar com isso na cabeça, eu precisei contar para ela tudo o que tinha acontecido. Coitada. Ela ficou tão arrasada, tão triste. Ela não podia acreditar que ele tinha feito isso comigo. Só que aí, para piorar, a minha mãe acabou contando para uma vizinha que era muito amiga dela. Ela falou sobre a minha doença. E essa vizinha, claro, espalhou para toda a rua. Agora todo mundo sabia de mim. E foi aí que os comentários maldosos, as piadas começaram. Eu ouvi tanta coisa das pessoas. Muitas coisas que me feriam demais e, sinceramente, tinha dias que eu só queria estar morta. Era isso, eu não queria mais existir. Eu não tinha vontade nem de sair da cama. E tudo era culpa daquele covarde do João. Covarde que, por incrível que pareça, ainda me perseguia, ainda me ameaçava. Wanda, eu já disse mais de uma vez pra você. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com mais ninguém, entendeu? Você não sabe ainda do que eu sou capaz de fazer com você. Você é um monstro. Você, João, é um monstro. Você é um monstro. Você falou tanto do Geraldo, mas no final das contas, você consegue ser bem pior do que o Geraldo. Olha, eu não consigo te ver, sabia? Eu não consigo olhar pra você. E tenta tocar em mim pra você ver. Tenta colocar a mão em mim pra você ver do que eu sou capaz. Você não consegue fazer nada. Nada, Wanda. Você sabe disso. Você não passa de uma mulher fraca. Você sempre foi fraca. Achando? Fraca. E escreve o que eu tô te falando. Eu vou acabar com a sua vida. Naquele momento, me subiu uma força, uma coragem, uma coisa que eu não sei de onde veio, mas que me fez dar uma verdadeira surra no João. Eu já tinha passado por tanta coisa, por tanta tristeza, por tanta dor. E bater nele não foi nem suficiente para amenizar os meus sentimentos. Mas pelo menos, depois desse dia, ele nunca mais dirigiu uma palavra. E finalmente eu me livrei daquele traste. Finalmente. A vida tinha que seguir de alguma forma e depois de uns anos, eu conheci o Pedro. Mesmo sabendo da minha doença, ele me aceitou. Nós namoramos, casamos e com muita luta construímos a nossa casinha numa outra cidade onde ninguém sabia sobre mim. Enfim, era uma nova vida e finalmente parecia que tudo ia ficar bem de novo. Mas só parecia. Porque assim como no meu primeiro casamento, o Pedro depois de um tempo também começou a mudar. E vieram as traições. Com o tempo, ele saiu de casa e até foi morar com um amante. E eu fiquei sozinha. Apesar de todo o sofrimento, de tanta dor que eu tive que enfrentar, eu consegui sobreviver. Hoje eu trabalho, eu tenho a minha vida como qualquer outra pessoa, eu tenho amigos, eu saio para me divertir e, é claro, eu faço os meus exames com muita frequência. Graças a Deus. Há mais de 20 anos, eu sou uma paciente indetectável, ou seja, eu não transmito o HIV, o vírus da AIDS. Eu contei a minha história aqui, no Quem Ama Não Esquece, para você que está me ouvindo agora, porque eu quero que a minha história sirva de alerta a todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Tome cuidado. Cuidado com quem você se relaciona. Não confie cegamente em qualquer um, porque a gente nunca sabe com quem está lidando.